caros alunos e alunas do curso Professor Gustavo Brígido. Eu sou o professor Ricardo Pinheiro. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui online com vocês. Quero desde já agradecer o convite e a confiança do nosso mestre, professor Gustavo Brígido. E dizer que estaremos tanto aqui na plataforma online, como também no presencial. Quem quiser curtir a minha página, professor Ricardo Pinheiro, no Facebook, lá estou diariamente colocando dicas, questões e outras informações acerca do concurso da Polícia Militar do Ceará. Bem, hoje vamos resolver questões e comentá-las, já com a legislação atualizada da Polícia Militar do Ceará. Questões essas no formato do CESP, CESP-UNB, que é a banca que vem realizando os últimos concursos da Polícia Militar do Ceará. 2008 para a carreira de praças, 2011 para a carreira de praças da Polícia Militar, 2013 para a carreira de oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e também a carreira de praças Bombeiro Militar. Então, a banca realizou os últimos 5 concursos das corporações militares aqui do Estado, foi o CESP-UNB, então vamos trabalhar as questões nesse formato. Vamos aqui iniciar as questões. Acerca dos dispositivos previstos na Lei 13.729, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, julgue os itens que se seguem. Questão 1. A antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação será definida sucessivamente pelas seguintes condições: data da última promoção, classificação no curso de formação ou habilitação, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, data de nomeação ou admissão e maioridade. Veja que aqui são cinco pontos que definem a antiguidade na Polícia Militar do Estado do Ceará. Data da última promoção, classificação no curso de formação ou habilitação, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, data de nomeação, admissão e maioridade. Realmente são esses 5 pontos que definem a antiguidade. Mas, bom ficar atento a essa palavrinha aqui, ó, sucessivamente. A antiguidade será definida sucessivamente. Vamos aqui para o próximo slide, explicar melhor. O artigo 31, parágrafo 1º, diz o seguinte: a antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação será definida sucessivamente pelas seguintes condições. Então, 1. Data da última promoção. 2. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. 3. Classificação no curso de formação ou habilitação. 4. Data de nomeação ou admissão. E 5. Maioridade. A nossa questão traz esses 5 pontos, só que de maneira errada. A classificação foi trocada, invertida, com a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Tem que se seguir essa ordem cronológica, porque a palavra, como eu disse, sucessivamente deve ser obedecida. Por essa razão, a nossa questão está errada. Vamos aqui a questão 2. Tratando mais uma vez sobre antiguidade e precedência. Em igualdade de postos ou graduações entre os integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, os policiais militares terão precedência sobre os bombeiros militares. Por essa razão da antiguidade entre as corporações. Importante você perceber que a antiguidade entre corporações diferentes, a lei não prevê essa situação. Apenas a precedência. Nesse caso aqui, a banca pode fazer essa pegadinha, colocar a antiguidade em relação a PM e BM. Vamos aqui ao próximo slide. O artigo 31, parágrafo 7º, diz o seguinte: em igualdade de postos ou graduações entre os integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, aqueles militares, ou seja, os policiais militares, terão precedências hierárquicas sobre estes, ou seja, os bombeiros militares. Um exemplo: um primeiro-tenente da Polícia Militar do Ceará, que tenha sido promovido a esse posto em janeiro de 2015, terá precedência hierárquica sobre um primeiro-tenente bombeiro militar do Ceará, que tenha sido promovido
a esse posto em 2010. Note que o tenente dos bombeiros foi promovido em 2010. O bombeiro da Polícia Militar em 2015. Como não existe antiguidade entre os militares de corporações diferentes, o que existe é precedência. Precedência. Por esse motivo, essa questão está errada. Não esqueça. Entre PM e BM só precedência. Vamos à questão 3. O desligamento do militar estadual do serviço ativo é feito em consequência de demissão, deserção, desaparecimento, exoneração a pedido, expulsão, extravio, perda de posto e patente do oficial e da graduação da praça, reforma, falecimento e transferência para a reserva remunerada. Aí você me pergunta, professor, como é que eu vou fazer para lembrar todas essas formas de desligamento do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará? Eu já sei que são 10. 10 formas. Desligamento do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. Mas como vou lembrar de todas elas? Simples. Eu criei uma forma para facilitar o seu aprendizado lá no dia da sua prova. Caso caia alguma questão relacionada a esse assunto, você já vai lá, escreve a fórmula, que é bem simples. De 3, PRF, T. De 3, PRF, T. Professor, como funciona? Vamos aqui ao próximo slide. Como você vai fazer para lembrar dessa forma? De 3 é só você lembrar do jogo de basquete. Lembra da cesta de 3 pontos? De 3. PRF, a nossa querida Polícia Rodoviária Federal. O que é que a PRF faz? É responsável pelo trânsito nas rodovias federais. Então, de 3, PRF, T. Vamos voltar aqui e conferir se está correta a questão. Como eu disse, a fórmula é de 3, PRF, T. Então, vamos lá. Com a letra D serão 3 formas de desligamento. 1, demissão. 2, deserção. 3, desaparecimento. Com a letra E, mais 3 formas. Exoneração a pedido. Expulsão. Extravio. Ok. Com a letra P, uma forma, perda de posto e patente do oficial e da graduação da praça. Com a letra R, reforma. Com a letra F, falecimento. E com a letra T, transferência para a reserva remunerada. Pronto. Caso caia alguma questão relacionada a esse assunto na sua prova, você vai lá, escreve a fórmula, não vai ter perigo de esquecer nenhuma das 10 formas de desligamento do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. Feito isso, vamos à próxima questão. Questão 4. Após o curso de formação de oficiais ou curso de formação profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado segundo tenente por ato do governador do estado. Nessa questão, temos que analisar 2 pontos. Antes da aprovação da nova lei de promoções da Polícia Militar do Ceará, a lei 15.797, havia a previsão na lei do aspirantado. O nosso saudoso aspirante oficial. Com a nova alteração, a figura do aspirante não mais existe. Então, aqui que você tem que prestar atenção. Antigamente, após o curso de formação de oficiais, o aspirante
o militar seria declarado aspirante oficial e teria que passar, no mínimo, 6 meses como aspirante. Depois disso, seria nomeado ao posto de primeiro tenente. Com alteração na lei, isso se modificou. Vamos ver como ficou agora. Ao término do curso de formação de oficiais ou curso de formação profissional, considerando aprovado, o candidato será nomeado segundo tenente. Segundo tenente. Esse é o primeiro ponto que temos que destacar nessa questão. Está correto esse ponto. Vamos para o segundo. A competência. Veja aqui que fala do segundo tenente. Já sabemos que é o segundo, não mais o primeiro. O segundo destaque, merece destaque aqui na nossa questão é a competência. A competência para nomear os oficiais na Polícia Militar do Ceará realmente é do governador do estado. Qual a pegadinha que a banca pode fazer com você? Pode alterar essa competência para secretário de Segurança Pública e também para o comandante-geral. Você deve ficar atento que o comandante-geral é o responsável pela nomeação dos praças. Nomeação dos praças. Então pronto, o governador do estado responsável por nomear os oficiais na Polícia Militar do estado do Ceará, o comandante-geral responsável pela nomeação dos praças. Então a nossa questão está correta. Vamos à próxima questão. Quinta questão. A soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o militar estadual está investido legalmente recebe o nome de comando. Esse comando se efetiva quando o militar conduz subordinados ou dirige uma organização militar estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico e constituindo uma prerrogativa pessoal, em cujo exercício o militar estadual se define e se caracteriza como chefe. Você deve lembrar, quem já estudou direito constitucional, que os princípios da administração pública estão contidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal e lá o famoso LIMP. Legalidade, o segundo que nos importa aqui, impessoalidade. Um servidor público não pode agir de maneira pessoal, por suas próprias razões, sempre de maneira impessoal. Ainda mais se tratando de um comandante, aí sim isso deve ser levado ainda mais sério. O nosso erro está aqui. Tudo na administração pública de maneira impessoal. Nunca de maneira pessoal. Vejamos o que diz aqui o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a nossa questão está errada. Questão errada. Não esqueça. Administração pública, impessoalidade. Vamos à nossa próxima questão. Sexta questão. É terminantemente proibido à sociedade simples, empresária e à organização civil o uso da designação que possa sugerir a formação de um vínculo com as corporações militares estaduais, salvo as associações, clubes e círculos que congregam membros das corporações militares e que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social, recreativo e assistencial entre militares estaduais e seus familiares, e entre esses e a sociedade e os que tiverem feito convênio com o Comando Geral da PMCE e BMCE. Professor, em caso de questões com esse grande volume de texto, o que devo fazer? A banca CESP, a maioria das questões de grande volume, geralmente ela está correta.
Mas como você vai fazer para saber disso? É mais fácil você encontrar o erro na questão. Vamos então procurar se tem algum erro nessa questão. É terminantemente proibido. Proibido. A sociedade simples, empresária e organização civil. O uso da designação que possa sugerir a formação de um vínculo. Correto. É proibido. Salvo as associações. Correto. Clubes e círculos que congreguem membros das corporações militares e que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social, recreativo e assistencial entre militares estaduais e seus familiares. E entre esses, a sociedade e os que tiverem feito convênio com o Comando Geral da PMCE e BMCE. Vamos ao próximo slide para ficar melhor o seu entendimento. O que o artigo 226 fala sobre o assunto? É vedado o uso por parte de sociedade simples ou empresária ou de organização civil de designação que possa sugerir sua vinculação às corporações militares estaduais. Parágrafo único. Excetua-se das prescrições desse artigo as associações, clubes e círculos que congregam membros das corporações militares e que se destinem exclusivamente a promover intercâmbio social, recreativo e assistencial entre militares estaduais e seus familiares, e entre esses e a sociedade e os conveniados com o Comando Geral da Corporação. Percebam que o contexto e o sentido da questão permanecem o mesmo da letra da lei. A letra da lei diz, é vedado o uso, eu alterei para é terminantemente proibido, correto? Mesmo sentido. Sugerir sua vinculação, alterei para sugerir a formação de um vínculo, correto? Excetua-se das prescrições desse artigo as associações, alterei para salvo associações, e os conveniados com o Comando Geral da Corporação. Alterei para e os que tiverem feito convênio com o Comando Geral da PMCE e BMCE. Voltando à nossa questão, ela está correta. Percebam que o sentido continuou o mesmo, o contexto o mesmo da letra da lei. O que eu quis fazer aqui foi alterar alguns pontos, mas a questão continua correta. E por isso você merece ter atenção redobrada nessas questões de grande volume. Vamos para a nossa próxima questão. Acerca dos dispositivos previstos na Lei 13.407, que dispõe sobre o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, julgue os itens que se seguem. Questão 7. De acordo com o previsto no artigo 7º do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará, os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual são os seguintes: patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, justiça, verdade real, honra, dignidade humana, honestidade e coragem. Professor, como é que eu vou decorar os valores fundamentais? Primeiro você vai ter que saber que são 12. São 12 valores. Como agora saber quais são esses 12 valores? Simples. HC3, DP2, VL. HC3, DP2, VL. Você vai saber que com a letra H existem 3 valores fundamentais. Com a letra C, também 3 valores. Com a letra D, 2 valores. Com a letra P, 2 valores. Com a letra V e com a letra L, apenas um valor. Veja como fica fácil. Depois de feito a sua fórmula, a sua prova, caso caia alguma questão relacionada a esse assunto, só basta enumerar todos os 12 valores fundamentais. Com a letra H, hierarquia, honra, honestidade. Com a letra C, civismo, constância e coragem. Com a letra D, 2 valores, disciplina, dignidade humana. Com a letra P, mais 2 valores, patriotismo, profissionalismo. Com a letra V, um valor, verdade real. Com a letra L, mais um valor, lealdade.
Feito isso, já percebemos que o nosso erro está justiça. Não existe nenhum valor começado com a letra J, e sim trocamos justiça. No lugar de justiça seria constância. Essa questão está errada. Certo seria constância no lugar de justiça. Mais uma vez, caso alguma questão relacionada a esse assunto sobre os valores fundamentais da Polícia Militar, vai lá na sua prova, escreve a fórmula HC3DP2VL. Não vai ter perigo mais você esquecer nenhum desses valores. Não vai perder tempo na resolução da sua prova. Já vai poder partir para outra questão tranquilamente. Oitava questão. O cancelamento de sanções é ato do comandante-geral, de ofício comprovados em seus assentamentos, depois de decorridos os lapsos temporais indicados em lei. Já vamos ver esses lapsos temporais. De efetivo serviço sem qualquer outra sanção, a contar da data da última pena imposta. Nessa questão, temos 2 pontos para destaque. Você vai ter que prestar atenção que a competência para o cancelamento de sanções e a data, que será a data base para começar a contar esse tempo para cancelar essas sanções. Competência e a data base. A competência, como eu disse, na sua prova, pode vir alterada. Podem colocar o secretário de Segurança Pública, o governador, e fazer com que você perca a questão. No caso aqui, a competência realmente é do comandante-geral, está correto. O comandante-geral é competente para o cancelamento das sanções. E aqui, outro ponto, vocês têm que prestar atenção, é a data base para começar a contar o tempo para o cancelamento dessas sanções. Data da última pena imposta. Correto. Está correto. Só que você tem que ter cuidado. Muitos alunos se confundem e pensam que essa data base é o dia da ocorrência do fato. Na realidade, começa a contar na data da última pena imposta. Nossa questão está correta. Vamos agora saber quais são o tempo para o cancelamento de sanção, sendo cada uma delas aqui prevista na legislação, no artigo 70. Para o cancelamento de advertência, você deve lembrar que são 2 anos. Para o cancelamento de repreensão, 3 anos. Para o cancelamento de permanência disciplinar, 7 anos. Para o cancelamento de custódia disciplinar, 10 anos. Agora, muita atenção. O cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada de registros realizados nos assentamentos individuais do militar da ativa, relativos às penas disciplinares que lhe foram aplicadas, sendo inaplicável as sanções de reforma administrativa, disciplinar, demissão e expulsão. Ou seja, essas 3 sanções não podem ser canceladas. Então, nossa questão está correta. Nona questão. A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação pela Corregedoria Geral dos órgãos de Segurança Pública e Defesa Social. Veja bem,
A Lei Complementar número 98, que trata da criação da CGD, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, alterou esse dispositivo. A Corregedoria foi extinta e se criou a Controladoria Geral de Disciplina. Vamos ver melhor aqui no texto da Lei Complementar número 98, que também será cobrada no concurso da Polícia Militar no Ceará. Depois vamos estudar ela. E o texto é o seguinte, o artigo 26. Fica extinta a Corregedoria Geral dos órgãos de segurança pública e defesa social. O artigo 1º trata da criação da CGD. Fica criada, no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual, a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado do Ceará. Se na sua prova vier tratando de Corregedoria Geral, você já sabe, Corregedoria não mais existe, dos órgãos de segurança pública e defesa social. Agora é a CGD, não mais Corregedoria. Então essa questão está errada. Está errada. Não mais Corregedoria, e sim Controladoria. Vamos à próxima questão. Estão sujeitos ao Código Disciplinar os militares do estado do serviço ativo, os da reserva remunerada e, em situações excepcionais, os reformados. Essa é uma questão que os alunos costumam ainda errar, uma questão muito simples, mas muitos alunos se confundem na hora de saber a aplicabilidade entre o Estatuto e o Código Disciplinar. Como resolver esse problema? Simples. Vamos aqui. A aplicação do Estatuto do Código Disciplinar. A quem se aplica o Estatuto? A Lei 13.729. Bem, estão sujeitos a esta lei os militares estaduais do serviço ativo. Serviço ativo é regra. E no que couber, aqui é a exceção, no que couber, os militares estaduais da reserva remunerada e os reformados. Serviço ativo, no que couber, os militares da reserva e reformados. O que diz o Código Disciplinar? Estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo, novamente, serviço ativo, e os da reserva remunerada. Qual é a exceção do Código Disciplinar? O Código Disciplinar, ele não se aplica aos militares do estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos. Os eletivos, o militar, ele é eleito vereador, prefeito, deputado, governador. A partir do momento que ele é eleito, no cargo eletivo, o Código Disciplinar perde a aplicação sobre ele, então ele está isento, está imune, a partir daquele momento do Código Disciplinar, e não vai responder pelo Código Disciplinar. Professor, e quando terminar o mandato dele? E aí? Ele vai responder pelo Código Disciplinar, sim ou não? Ao fim do cargo eletivo, volta na reserva remunerada e ele novamente vai poder ser punido pelo Código Disciplinar caso ocorra alguma transgressão por parte dele. Mais um aqui, magistrados da Justiça Militar, que são aqueles 4 oficiais. 4 oficiais que fazem parte do Conselho de Justiça. Aí, professor, eu preciso saber o conceito de magistrados da Justiça Militar? Não. Para efeito de prova, não precisa. O que você precisa saber é só que a eles não se aplica o Código Disciplinar, então não precisa saber conceito. Só basta saber que os magistrados da Justiça Militar não se aplica o Código Disciplinar. E os reformados, militares reformados do Estado. Então vamos voltar à questão. O erro está aqui. Aos reformados não se aplica. A questão está errada. Décima primeira questão. Um oficial da PMCE cometeu uma transgressão disciplinar de natureza leve e por esse motivo foi punido pelo seu superior com uma advertência.
assertiva. Nessa situação, a sanção disciplinar, mesmo que tenha sido feita de maneira verbal, deverá ser publicada em boletim interno e figurar no registro de informações de punições do oficial. Veja bem, foi de maneira verbal, ok? Vem dizendo que deve ser publicada em boletim. Professor, como vou saber qual é a sanção que tem que ser publicada ou não? É simples. A exceção, a advertência. A advertência ela não é publicada em boletim. Não é publicada. Então, essa questão está errada. De maneira alguma, a advertência deve ser publicada. O artigo da letra da lei aqui do Código Disciplinar fala da advertência. A advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feita particular ou ostensivamente, sem constar de publicação, figurando, entretanto, no registro de informações de punições para oficiais ou na nota de corretivo das praças, ou seja, sem constar de publicação. Questão 12. A repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada em boletim, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais. Na questão anterior, eu já disse, a advertência é a única que não deve ser publicada em boletim, então a repreensão será publicada em boletim e por isso a questão está correta. Vamos à próxima questão. A comunicação disciplinar será informal, tanto quanto possível. Deve ser clara, concisa e precisa, contendo os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora do fato, além de caracterizar as circunstâncias que o envolveram, bem como as alegações do faltoso, quando presente e ao ser interpelado pelo signatário das razões da transgressão, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Bem, mais uma vez, a administração pública já tinha ensinado no LIMP a questão da impessoalidade. E aqui, o erro da questão está informal. Os atos da administração não podem ser informais. Sempre devem ser de maneira formal. Vamos ver aqui o conceito de forma. Como o ato administrativo precisa estar sintonizado com a lei, este deve ser formal, ou seja, escrito em forma legal, diferentemente dos atos particulares, que podem ser formais e informais. Então, por esse motivo, nossa questão está errada. Questão errada. 14. Ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social e aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça. O que você deve observar aqui nessa questão? Novamente, a competência. A quem compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada? A questão diz que o secretário de Segurança Pública é competente e os comandantes gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Com a alteração ocorrida no Código Disciplinar, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social deixou de ser competente. A Lei Complementar número 98, com a criação da CGD, passou essa competência ao Controlador Geral de Disciplina. Vamos ver aqui no próximo slide. Ao Controlador Geral de Disciplina e aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça. Então, a figura do secretário de Segurança deixou de ser competente e agora, Controlador Geral de Disciplina e os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada. Por essa razão, nossa questão está errada. Décima quinta questão trata dos recursos. O recurso hierárquico é o recurso interposto mediante parte ou ofício à autoridade que praticou ou aprovou o ato disciplinar, que se reputa irregular, ofensivo, injusto ou ilegal, para que o reexamine. Dos recursos disciplinares, temos dois. Pedido reconsideração de ato e o recurso hierárquico. No caso, a questão aqui, uma pegadinha clássica. Eu alterei apenas o recurso. Esse texto aqui se trata do pedido de reconsideração de ato. O correto seria: o recurso hierárquico interposto por uma única vez terá efeito suspensivo e será redigido sobre a forma de parte ou ofício, endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela que não reconsiderou o ato tido por irregular, ofensivo, injusto ou ilegal. Então, muita atenção na troca desses conceitos. O conceito correto de recurso hierárquico é esse, para que na sua prova você não perca uma questão. Essa questão aqui está errada. Bem, meus queridos alunos, quero agradecer aqui a todos por estar prestigiando essa primeira aula online. Quero deixar um recado. Não é fácil a caminhada para a gente conseguir o nosso cargo público. É difícil e não podemos desistir. Temos que ter muita fé, muito foco, esperança, se dedicar muito aos estudos, planejar, fazer um bom curso preparatório, no caso do nosso GB, e muita motivação. Por isso que eu vou deixar aqui uma frase para vocês. Essa frase aqui, quando eu fui aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar, ela estava na minha parede, e agora eu vou ler para vocês. O difícil não é impossível. Quem vive para o que der e vier, sabe que semeando a boa semente, ainda que seja pela umidade das lágrimas, um dia verá nascerem as plantas. Pode mesmo acontecer que os outros não valorizem o quanto custou esse trabalho. Não faz mal. Você se comprometeu pelo ideal do bem. Não importa também se nesse esforço tropeçou e caiu, pois é os que tombam na luta que se costumam chamar de heróis. Apenas o que se lhes pede é o testemunho da perseverança. Bem, um abraço do professor Ricardo Pinheiro. A gente se vê na próxima aula, no curso presencial também. Fé, foco, determinação, você vai chegar lá.